nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, depende do lugar. E é um prazer mais uma vez aqui estarmos juntos para meditar um pouco na palavra de Deus. Os últimos dias que nós estamos vendo na história desse mundo é realmente coisa de nos alarmar. Principalmente como cristão, nós sabendo já, é claro, que é profecia. E estamos vendo com nossos próprios olhos, estamos ouvindo com o nosso próprio ouvido os acontecimentos enrolando, e a gente está sabendo que de fato é profético, mas a gente fica muito triste dos acontecimentos. A unidade, a união que está com o mundo, com tudo, realmente é triste a gente saber certas coisas, mas infelizmente é isso que está acontecendo, ou felizmente, porque é sinal desses acontecimentos que Jesus logo voltará. É como foi no passado, essa história se repete, está se repetindo direitinho. É por isso que cada vez mais eu acredito na Bíblia e no Espírito de profecia, porque o que está acontecendo está escrito na Bíblia e no Espírito de profecia, certinho, sem rodeio nenhum. Então eu e você que temos que se cuidar, porque logo, mas logo Jesus voltará, e se eu e você não prepararmos, vai ser difícil. Então vamos nos preparar melhor. Mas desde já eu quero agradecer todas as emissoras e todos os irmãos que participam, que estão sempre prontos para ouvir a mensagem. Que Deus abençoe a cada um em particular, e que cada vez mais cresça em Cristo e também cresça na sua vida espiritual e material, financeiramente, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos ouvir o Pai Nosso com o nosso irmão Gregório como abertura do nosso programa Palavra e Música. Boa tarde aos internautas. Deus possa abençoá-los a todos. Pai nosso, que estás no céu, santificado teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça.
o nosso pão vem hoje dar. Nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino e o poder e a glória para Amém. Então, gostoso estar ouvindo o hino Pai Nosso, né? Eu estive conversando aqui com a dona Andréia e ela me falou com respeito ao irmão Lázaro Câmara, é isso mesmo, né? E, obrigado, irmão. Eu, pela foto, mais ou menos, eu lembrei assim do senhor, mas não me lembro que igreja realmente o irmão frequenta, né? Mas muito obrigado pela lembrança. E a hora que o senhor quiser aparecer no nosso programa, está sempre convidado. Está aqui as portas abertas, é da 1 às 2, entendido? E o senhor pode aparecer que estamos de braços abertos. Foi uma alegria saber que o senhor está. E a filha do senhor realmente tem um programa aqui, e eu ainda não tive o privilégio de conhecê-la, porque talvez seja o horário diferente. Qual o horário dela? 17, o meu é da 1 às 2, né? Então, das 13 às 14. Então, a gente não tem esse encontro. Quem sabe uma hora a gente podemos encontrar. Mas parabéns, e a hora que o senhor quiser vir e seja aqui. Eu quero realmente agora, eu lembrei assim, nós estivemos sábado passado na igreja de Vila Guilhermina. Eu quero agradecer o carinho do irmão Mário, né? E os demais anciãos, a liderança da igreja, os irmãos, foram muito gentil, realmente uma recepção muito grande. E eu com certeza, teve um irmão lá que me emocionou muito, fiquei emocionado, ele falando as expressões, o agradecimento, ele deixou emocionado. E eu fico muito grato, porque uma igreja bem conservadora. Vai conhecer a igreja de Vila Guilhermina, você vai ver que gostoso. Eu não vi nada que não fosse tivesse de acordo com a vontade de Deus. Não tinha bateria, não tinha cruz, não tinha nada, não vi nada dessas coisas assim, fora do comum, mas tudo realmente de acordo ao Senhor. Parabéns à liderança e ao pastor por conservar a igreja no estilo realmente, do qual a igreja recomenda, né? Deus recomenda através da Bíblia e do Espírito Profecia. Muito obrigado aos irmãos de Vila Guilhermina e às demais igrejas que temos passado, mas me deixou emocionado. Teve um irmão que emocionou muito, eu fiquei muito emocionado. Muito obrigado, que Deus abençoe os senhores, continue firme aos pés de Cristo. E vamos ouvir mais as 2 músicas com 2 hinos com o nosso irmão Gregório. Que Deus abençoe.
Já andar eu vou ao meu novo lar, assim não vai tardar. Sim, eu vou partir rumo ao meu novo lar. Eu vou partir, não vai tardar. Eu vou subir ao caminho do céu. Eu vou me unir por ser fiel. E isso será assim quando ele voltar. Assim não vai tardar. Lá Jesus vou ver o meu Salvador. Assim não vai tardar. Sim, eu vou encontrar meu Pai Celeste e o meu Jesus no novo lar. Vou segurar em sua mão, assim faz com Cristo. E isso será assim quando ele voltar. Assim não vai tardar. Vou encontrar meu Pai Celeste e o meu Jesus, o novo lar. Sim, vou encontrar meu Pai Celeste e o meu Jesus no novo lar. Vou descobrir os segredos da vida, tudo que passei neste mundo vil. E isto será assim quando ele voltar. Eu sei, não vai tardar. Sim, vou encontrar meu Pai Celeste e o meu Jesus no novo lar. Vou descobrir os segredos da vida, tudo que passei neste mundo vil. E isso será assim quando ele voltar. Eu sei, não vai tardar, não vai tardar. Eis que o amor nasceu sem par em nossos corações. De um olhar surgiu então um sonho sem igual. Em Deus queremos encontrar celestial poder. Os nossos pés irá guiar por todo o viver. Que Cristo possa estar ao seu redor, seja onde for. Que o amor perdure
como a flor a perfumar. E em nossa vida reina a paz, a esperança e o perdão. Abençoa-nos, ó Pai, com tua mão. Ouve esta oração. Todos aqui estão também, alegria tem. Querem dizer ao seu irmão, só desejam todo bem. E a voz do coração diz a você que o amor não cessará. Que o amor perdure sempre, como a flor a perfumar. Que em nossa vida reine a paz, a esperança e o perdão. Abençoa-nos, ó Pai, com tua mão. Ouve esta oração. Ouve essa oração. Deus abençoe, viu? Querido e glorioso Pai que está no céu, a tua palavra já está aberta, que ao falarmos dela e do espírito de profecia não seja nosso, mas unicamente de Jesus através do teu santo e bondoso Espírito Santo. Perdoa nossos pecados, atos, palavras, maus pensamentos. Aceita como guardar teus filhos e prepara para o encontro com Jesus no nome do céu. Abençoa todos os canais do qual estão realmente nesse momento ligados no nosso programa e nos demais, que o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia possa atingir ao coração, tanto meu como os demais, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos e amigos, como falamos da igreja de Vila Guilhermina, que igreja! Fiquei encantado, realmente fiquei encantado, e me fez eu lembrar o tempo antigo, do Adventista do tempo antigo. Parabéns mais uma vez à igreja de Vila Guilhermina e as demais que temos passado, como Andrada, lá de Barueri, e outras igrejas que temos passado, realmente, ultimamente. O próximo sábado agora nós estaremos com o grupo Palavra e Música lá no Jardim Ivone, né, na Avenida perto de Sapupemba ali, Avenida, como é o nome que é a Avenida mesmo? Avenida, agora, Casa Grande, né? Parece ser Casa Grande. Casa Grande, ali parece número 1201 quebrado, por ali assim. Os senhores passando na avenida, vai ver, é muito fácil de encontrar. Ela fica na principal avenida, lá de Jardim Ivone. E os senhores estão convidados a passar o dia com a gente lá. E qualquer coisa, estamos à disposição. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um desde já. Nós sempre citamos o texto-chave do nosso programa, que é Amós 3,7. Deus, né? Certamente não faz nada sem primeiro revelar os seus segredos, seus servos, os profetas. Isto é muito importante, irmão, quando
Deus realmente nos avisa, nada do que está acontecendo, ou aconteceu, irá acontecer, que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Tanto no caso do bem como da maldade, está escrito que vai acontecer, né? Deus tem o bem, mas o diabo tem o mal. E o mal, parece que a pessoa pensa que o mal venceu. O mal nunca vencerá, nunca venceu, nunca vencerá e jamais vencerá. Porque o bem, ele é muito mais forte, porque o bem é de Deus, né? E nós vamos deixar mais uma vez aqui uma série, dígito da palavra de Deus, né? Sempre é muito bom, fortalecendo o conhecimento. Como é importante estudarmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? A palavra de Deus, ela realmente nos esclarece tudo que o Senhor imagina, a palavra de Deus esclarece. E já existe, parece, segundo os entendidos, que eu não entendi nada, mas os entendidos que parece-me que já querem fazer uma nova Bíblia, com aquilo que eles acham que deve ser colocado na Bíblia, e que seja universal, todo mundo da mesma Bíblia, com o mesmo dizer, e tirando, principalmente, eu escutei falar, se é mentira de quem contou, tirando a palavra com respeito a Deus, Jesus não vai existir, e parece-me também o Santo Sábado. Isso é diabólico. E pode ser o cientista, pode ser o que for que estiver inventando, é diabólico. E eu provo na Bíblia que o teu pensamento é diabólico. Você pode ser o doutor das contas que você for. Eu provo na Bíblia que o teu pensamento é diabólico. E é diabólico mesmo. Mas o poder de Deus é muito maior do que o seu poder, de que você achar que é, porque eu sei que você está sendo usado por Satanás para desfazer a palavra de Deus. Mas ela permanece. Nada tira a palavra de Deus. Você pode fazer o que quiser dela. No passado fizeram isso, mas não conseguiram, porque hoje a Bíblia continua, ela viva para a honra e glória de nosso Deus. Então, você que está pensando, imaginando mudar a Bíblia para a Deus, pode contar que você está sendo usado por Satanás. Pode ser ele evangelho, pode ser ele pastor de minha igreja, seja de onde for. Se usar essa expressão, é diabólico. É diabólico, não é aprovado por Deus. É Satanás que está procurando tirar a verdade do que está escrito na palavra de Deus. Vai colocar aquilo que acomoda a humanidade naquilo. E esse negócio de dizer que vai, por exemplo, descansar o domingo, que em benefício da família, isso é onda, isso é uma artimanha de diabo para fazer. Por que não põe todo mundo para descansar no santo sábado? Por quê? Porque o sábado é de Deus, e o domingo é realmente diabólico. É ele que procura lutar para desfazer da lei de Deus. E será que o povo evangélico, pessoa que se diz cristão, que lê a palavra de Deus, não sabe que esse dia não tem na Bíblia? E por que você ainda dá ouvido a essas coisas? Por que você apoia? Pense bem a responsabilidade que você tem como cristão. Não importa que cristão você é, de qualquer igreja, você tem a Bíblia na mão, e você nunca leu essa palavra domingo na Bíblia, a não ser que tenha alguma Bíblia católica que mudou, mas isso não é bíblico. Você tem a Bíblia, e chegar a esse ponto, você está concordando com todas essas coisas, com esse momento. E olha, se duvidar, se não tiver também a vez adventista, entre aspas, também no meio, né? Porque a unidade, eu fico triste com as coisas que a gente está vendo, que não já existe mais uma diferença de muitos, a vez, para com o mundo, não tem mais diferença, né? Todo mundo guarda a mesma coisa, todo mundo veste a mesma coisa, todo mundo é do mesmo jeito, todo mundo fala a mesma coisa, mas a falta de respeito com a palavra de Deus. A Bíblia contém prova em si mesma, no que diz respeito à sua origem divina. Ela é totalmente de origem divina. Nenhum ser humano
usou a expressão que está aqui escrita, se não foi através do Espírito de Deus. Nenhum outro livro pode responder às questões da mente ou satisfazer aos anseios do coração como a Bíblia. Ela está adaptada a todas as épocas e condições da vida e é completa no conhecimento que ilumina a mente e santifica a alma. Só a palavra de Deus. Nós temos muitos exemplos durante a nossa carreira cristã com respeito ao poder da palavra de Deus. Muito. Na Bíblia temos revelação de Deus, do Deus vivo, recebida pela fé, e ela é dada-nos o poder para transformar a vida. Durante toda a sua história, mãos divinas a têm protegido e preservado para o mundo. Se não fosse a mão divina, não existiria a palavra de Deus, porque o desejo de muitos é que não existisse a palavra de Deus para que todo mundo fosse enganado. Esse mundo pagão, esses povo pagão, essa turma da Alemanha é muito pagão. Nossa, como são pagão esse povo, não? Meu Jesus, é muito paganismo dentro. É por isso que sempre está em conflito, sempre Rússia e essas coisas por aí afora são muito pagãos. Recebida pela fé, né? Muito bem. Deste modo, o mundo tem sido provido com a palavra de Deus, preparando-o com a mensagem final do Evangelho para toda a humanidade, o fim do reinado do pecado e o advento do Senhor em glória. E este Evangelho do reino, diz a palavra de Deus, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, 14. Quando esse evangelho, mas como esse evangelho pode ser pregado, o mundo inteiro vem conhecer? É justo por causa da lei de Deus. E o que vai separar e que vai fazer com que o evangelho seja pregado o mundo inteiro é um mandamento. O quarto mandamento, o santo sábado. Quando for decretado nos Estados Unidos, o domingo, mais uma vez, que ninguém pode... Olha, você vê que na Alemanha, por exemplo, domingo não se faz mais nada. Você não sai de casa, as ruas ficam vazias, o mercado tudo fechado, tudo que tem que fazer é de segunda a sábado. Quer dizer, o transgressor do sábado. E domingo é fechado o comércio. E é isso que é em benefício da família. Isso é uma onda diabólica para fazer com que a pessoa, não, a família precisa descansar pelo menos um dia, né? E esse dia é o domingo, por que não pode ser o sábado? Porque o sábado é de Deus, mais uma vez. Então, e olha, e a irmã White diz que tem pastores nossos que dizem assim, não tem problema de guardar, fica alerta o adventista. Quando esse pastor falar assim, não tem problema do domingo, pode contar que ele está na mesma linha, ele está dentro da igreja disfarçadamente. Ele está disfarçadamente dentro da igreja. Não dê ouvido, dê ouvido o que a palavra de Deus fala. Pode ser o teólogo que for. Não dê ouvido a essas pessoas. Acredite mais na palavra de Deus do que é do homem. O homem é mentiroso. Toda hora ele está mentindo. Você estamos sujeitos toda hora a mentir. Então não dê ouvido o que está escrito. Está escrito assim? Tá. Se não está, então boa viagem. Não vai nessa conversa. E muitos são mais pastores do que a palavra de Deus. E se você é assim, você vai ser enganado. E vai ser perdido junto com ele também. E não vai reclamar depois, não teve, não. Você teve oportunidade, mas você deu ouvido mais ao homem. E olha que a São White diz que essa turma vão pegar os pastores e querer estrangular eles e tudo, porque eles teve oportunidade e não ensinou. Mas você também teve. Você tem a Bíblia, porque você deu ouvido ao homem, não deu ouvido a Deus. Leia a Bíblia, para você não ser enganado. Jesus disse, examinar as Escrituras, que vós cuidar ter nela a vida eterna, e são ela mesmo que testifica de mim. Por que você não examina? Você quer ser enganado porque você quer. O que você quer?
E depois não fala que não teve oportunidade. Você teve, agora você não quis aceitar. Você achou mais fácil o que o pastor falou do que o que a Bíblia fala. Aí você vai por ele, porque ele também já está acomodado. Ele está em um disfarce dentro da igreja, né? Porque nem todos que estão dentro da igreja foram chamados por Deus. Muitos estão pelo emprego. Foi a opção dele e ele achou mais fácil. É um ambiente que não tem muito palavrão, às vezes sai, né, por ali afora, mas às vezes não são muito. E assim a pessoa se acomodou, mas não sentiu o chamado de Deus. Não sentiu o chamado de Deus. É o emprego. Tem como um emprego, tem como um profissional. Porque a Bíblia já fala isso. E o Espírito Santo também fala com respeito aos mercenários. Então você tem que entender quem é mercenário e quem não é. Quem está falando de Deus e quem está falando de si próprio. Não seja tão enganado. A palavra de Deus, ela é viva. Né? Como um guia, a Bíblia não tem rival. Quando nela acreditamos, dá-nos uma paz de espírito, dá-nos uma paz de espírito e uma firme esperança no futuro. Resolve os grandes problemas da vida e do destino. Inspira a vida, pureza, paciência e a benevolência. Preenche o coração com o amor de Deus e o desejo de fazer bem aos outros e prepará-los para sermos úteis aqui e para lá no céu. Quando eu e você sentimos o que a Bíblia fala, o nosso desejo é sempre de fazer o bem ao próximo e nunca o mal. Porque às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas a maldade é muito grande. E a gente conversando hoje, minha esposa falando, às vezes tem crente que ele devolve o dízimo como quem fosse assim, eu vou devolver para não perder a bênção, mas o resto fica comigo e eu dou para quem eu quero e não dou para ninguém. E ele se agruda tanto com dinheiro que eu conheço muitos assim. Eu acho que devolve o dízimo e quando devolve, com medo de perder as bênçãos, mas o coração realmente não tem nada de cristão. Infelizmente assim, cresce o trigo e o joio, é bíblico, é profético, tem que acontecer. Mas a Bíblia ensina-nos o valor que uma alma tem quando nos revela o preço que tem sido pago para redimi-la, dá-nos a conhecer o único remédio dado contra o pecado, Cristo Jesus, que morreu pelo meu pecado e de todo aquele que nele crê. E apresenta o único perfeito código moral jamais dado ao homem. Fala-nos do futuro e da preparação necessária para ele. Encoraja-nos a fazer o bem e sustém a alma na adversidade e na aflição. Ilumina-nos pelo escuro vale da morte e leva-nos em direção a uma vida interrupta. Conduz-nos para Deus e para Cristo, de onde provém a vida eterna. Em resumo, é o livro pelo qual se vive ou se morre. A Bíblia nos orienta a vida e a morte. Você e eu escolhemos o caminho que queremos. Queremos para a vida? Então temos vida. Se quer para a morte, tem a morte. Deus nos dá livre-arbítrio, para mim e você. Escolher o que você quer. Não existe três opções. Uma vez nós fazendo um curso e com o cunhado lá, falando alguma besteira lá, que ele até hoje ainda está meio assim. E eu falei, professor, não dá ouvido a esse moço não, porque ele nem sabe o que está falando no meio da classe.
E falei para ele, digo, olha, não existe 3 opções, só existe 2, ou tu serve a Deus ou o diabo. Você escolhe um e pronto, acabou. Não existe 3 opções. Dizer que tem mais uma brechinha, não. A opção é essa, ou a Deus ou o diabo. Você vê, analise que quem você está servindo, se a Deus ou a Satanás. A primeira pergunta é, por que toda a Escritura é proveitosa? E em 2 Timóteo 3,16 diz, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Quando alguém disser para você, nem tudo, porque tem alguns teólogos que falam, nem tudo que está na Bíblia é inspirado. Porque Paulo fala dele, ó, isso é diabólico. Não dê ouvido. Paulo está falando dele porque Deus inspirou a ele para falar aquilo que ele falou. Ele disse, eu falo de mim mesmo. Mas é porque Deus inspirou para ele falar dele mesmo. Se não fosse para estar no cano bíblico, Deus não permitia que ele falasse para se colocar na Bíblia. Então, tudo que está, se Deus está dizendo que é inspirado por Deus. Não importa o que Paulo fez, que deixou de falar, o que Davi fez, que deixou de fazer, Deus deixou para mim e você aprender a lição. É simplesmente isso daí. E proveitosa para ensinar, para repreender e para corrigir, para instruir em justiça. Em justiça, não em injustiça. Como muitos até como cristão, pratica a injustiça. É só o camarada ter dinheiro que compra a consciência das pessoas. A vez de pastores, ancião, diácono, membro, bispo, etc, 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 etc. Vem das suas consciências por causa do dinheiro, né? Por causa do dinheiro, e pratica a injustiça, aonde foi ensinado a justiça. Qual é o propósito de Deus ao dar as escrituras ao homem? A resposta está em 2 Timóteo 3,17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Não é má obra, toda boa obra. O cristão se prepara através da palavra de Deus. Porque, irmãos e amigos, pense bem, você cuida de uma igreja, e a Bíblia já diz que tem, isso parece ministro da justiça, mas ele o que é um lobo devorador. Ele está lá dentro, mas está observando para devorar, porque ele não está lá, mais uma vez chamado por Deus. É aquele tipo de pessoa que irmão White diz assim, nunca deveria estar, mas eles estão lá, tanto pastor, como ancião, como diácono, como membro, então, que Deus nos chamou. Ela diz assim, Deus, olha como é que fala, Deus traz verdadeiramente os convertidos para a igreja. É pastor, ancião, diácono e membro. Ok? Mas o contexto é assim, mas o diabo traz os não convertidos. Tem pastores, ancião, diácono e membro, é a mesma coisa. Não existe diferença. Agora, eu e você, se queremos servir a Deus, lemos a palavra de Deus e descobrimos. Diz que pelos frutos vos conhecereis se a pessoa é realmente usada por Deus ou não. Conforme o que ele fala, o que deixou de falar, você já percebe. Porque Deus não deixa nem a mim nem você inocente. Se você e eu queremos ser inocentes, é outra coisa. Que vamos mais na vontade do homem do que Deus. Mas se eu e você queremos ir na vontade de Deus, não vamos ser enganados. Diz que se possível for, enganaria até os próprios escolhidos. O escolhido não vai ser enganado, porque Deus está com eles. Agora, se você quer, aí a pessoa, Deus não pode fazer nada, mas Deus te avisa antes, tudo. Por quem foi guiado os homens para falar da palavra de Deus? Quem foi que guiou? Segundo Pedro 1:21 diz assim, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movido pelo Espírito Santo. Primeiro, quando fala santo separado, esses homens foram homens separados, usados pelo Espírito Santo de Deus. Para aqueles que são contra o Espírito Santo, e infelizmente tem gente até cuidando de igreja, e isso me dá uma
uma tristeza muito grande quando a igreja chega a esse ponto de permitir, sabendo que a pessoa não acredita do Espírito Santo, mas deixa dirigir a igreja de Deus. Isso me dá um desgosto, mas me dá eu nem sei o que posso dizer de ver uma coisa dessa realmente. A que ponto chegamos? Por causa do dinheiro? Para mim o dinheiro não vale nada, nada, nada. O que vale é a pessoa e não o dinheiro que a pessoa tem. O dinheiro vai embora. A pessoa que Jesus morreu por ela e não pelo dinheiro, né? Mas paciência, nem todos pensamos por igual, não é isso? Qual foi o propósito de Deus para com as Escrituras? Romanos 15, 4 diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Às vezes eu falo para alguém assim, para alguns clientes meus, ele disse: espera mais um pouco, Inácio. Eu digo: olha, eu não estou de cabelo branco à toa, não. Eu estou de cabelo branco de tanto esperar. E continuo esperando. E esperando realmente pela volta de Cristo, né? Qual o conselho de Cristo sobre as Escrituras? Em João 5,39 ele diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidaste nelas a vida eterna. Por que devemos examinar? Porque vamos ter o que? Através dela, a vida eterna. Quem é a vida eterna? Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se são elas, mesmo que testificam de mim, de Jesus Cristo, quando lemos a sua palavra, irmãos e amigos, temos a facilidade de compreender melhor. Qual foi a firmeza do profeta Isaías na palavra de Deus? Em Isaías 40, versículo 8, diz: seca-se a erva e cai-se a flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Amém? Eternamente. A palavra de Deus, irmão, ela é eterna. Não é uma coisa que fez hoje, amanhã já passa. Ele é eterno. Já fizeram de tudo. Um testemunho veio de um padre Oscar Ferrari do Amaral, e eu fui algumas vezes na casa dele, muito amigo. Ele se tornou adventista, já falecido, já há muitos anos, e tinha coisa que ele não contava. Ele disse: se eu contar, eu morro. 27 anos de batina. Padre Oscar Ferrari do Amaral. Tinha as irmãs todas freiras, madre e tudo. Uma delas foi guardar o sábado, mais de 60 anos. E chegou o conhecimento do bispo e tudo. E o bispo disse: deixa, já estar de idade. Como quem diz assim, não sabe o que faz. Mas ela sabia, guardava o sábado. Guardou o sábado dentro do convênio. Amém? Louvado seja Deus, né? E o padre Oscar, ele ficou até o final da história dele como adventista. Levei ele várias vezes na minha igreja, tanto em Vila Matilde, Carrão, não me lembro se cheguei a levar uma vez, mas Vila Matilde eu levei, e eu acho que levei no Carrão também. Pelo menos parece uma vez eu levei o padre Oscar. Então, quer dizer, o testemunho dele, e ele fala: muitas coisas eu não falo, porque se eu falar, eu serei morto. Então tem o seu segredo. Seu segredo. Eu fico admirado de uma pessoa que tem toda a oportunidade de ler a palavra de Deus e ainda pode ser enganado. Se você foi enganado, a partir de hoje, não seja mais. Você tem ainda a oportunidade, não importa o que você errou. Às vezes você pensa assim: bom, entregou até a vida para o inimigo. Mas o inimigo não é dono da tua vida. Você pode cancelar tudo. Eu agora quero servir a meu Deus. Nem que morra, mas eu quero servir a meu Deus. Você pode morrer naquele momento, mas você tomou a sua decisão.
Eu agora quero servir a meu Deus. Não importa com vida ou morte, eu quero servir ao meu Deus. Nem que morra, mas eu morro querendo servir ao meu Deus. E Deus, como é misericordioso e conhece o meu coração, conhece o seu. Ele vai lá dentro do seu coração e sabe que você está falando sincero, porque você se arrependeu da atitude que você, como jovem ou maduro já, se entregou em favor disso ou daquilo, em benefício disso ou daquilo. Você se entregou e agora ficou preso, como que diz, eu não tenho para onde sair. Você tem a saída em Jesus. Ele é o dono da vida. Nem que você morra agora. Nem que você morra agora. Você estará salvo. Estará salvo, porque você tomou uma decisão no momento exato. Era o momento que o Espírito Santo tocou no teu coração e você tomou essa decisão. Não perca essa oportunidade. Não perca. Eu tenho experiência com várias pessoas. Já dei estudo para espírita, já dei estudo para maçom, para meio mundo de gente, entendido? De coisas que secreta. E graças a Deus as pessoas morreram, pelo menos o que eu saiba, morreu em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Firme aos pés de Jesus. Ele foi lá embaixo, aos seus bens materiais, mas eu avisei para ele, digo, você vai perder muita coisa, vai perder tudo. Mas ele ficou firme aos pés de Cristo e dormiu no Senhor, guardando a volta de Jesus. Então, uma mansidão daquele homem que deu de admirar muita gente. E até hoje eu não esqueço dele, porque eu dei estudo para ele. Uma mansão, era uma mansão a casa dele. Era sócio do Corinthians. Desculpa falar em time de futebol, mas estou dizendo que ele era sócio desse time aí de futebol. E morreu em Cristo. Em Cristo. O importante é que ele tomou a decisão ao lado de Jesus. Naquele dia, para muitos vai ser surpresa. Principalmente para os amigos dele que conhecia e sabia o convívio dele. E ele agora salvo em Cristo, porque tomou a sua decisão. Nunca é tarde para eu e você, estando com vida, tomar a decisão do lado certo, o lado de Cristo. Qual foi a bênção especial que Cristo deu aos seus discípulos depois da sua ressurreição? Irmãos e amigos, pare e pense. Diz lá em Lucas 24, 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Dá para você estar entendendo? Deu a oportunidade da compreensão agora das Escrituras. Quando eu e você procuramos defender esta palavra, irmãos e amigos, devemos confiar que Deus está conosco, apesar de sermos uns pecadores. Deus sabe que eu sou um pecador, Deus sabe que você é um pecador, porque o único justo é só Cristo, não existe outro. Até Enoque, que viveu 300 anos, diz a Bíblia, com Deus, e Deus achou por bem levar ele, mas ele foi com 365, então em 65 ele aprontou, queira ou não queira, aprontou, porque se a Bíblia relatava ele desde o seu nascimento, mas relatou 300 anos, ele foi com 365, com 300 anos ele andou com Deus de uma forma que ele não queria nem estar junto com os irmãos, com medo de se contaminar, e Deus revelou para ele a morte de Jesus pelo pecador, e a Deus achou por bem e disse, eu vou te levar, e levou para o céu. E Enoque vive e reina lá junto com Jesus, e está lá no céu, como Moisés, como também Elias, né? Moisés, o corpo de Moisés, Deus realmente recolheu. Então são pessoas do qual deram sua vida, o seu sangue, através do Evangelho, pregando essa mensagem sem rodeio, sem rodeio.
Isaías 8:20 diz assim: a lei é o testemunho. Se ele não falar desta forma, jamais verão. Jamais verão Jesus, que quando se fala a luz, se representando, simbolizando a Jesus. Ele é a luz desse mundo. Ele é a vida, ele é tudo na minha e deve ser na sua vida. Jesus é sempre Jesus. Irmãos e amigos, não perca a oportunidade de servir a Deus enquanto você tem tempo. Não importa o momento mais difícil da sua vida. Talvez nesse momento você está passando uma crise financeira, talvez um momento de doença no seu leito de dor. Nós estivemos visitando essa semana o seu Carlos, né? Seu Carlos lá, Charanó, lá no hospital Santa Marcelina, e vemos, lembrando o tempo que às vezes até dormimos na casa dele, né? Fomos lá em Piracicaba, né? E agora vendo ele no leito de dor. Mas confortamos que ele não perca a fé e nem a esperança em Cristo Jesus. Logo Jesus voltará. Irmão White disse que muitos dos filhos de Deus, as crianças e de mais idade, vão dormir no Senhor antes que venha a perseguição. Porque Deus sabe que essas pessoas não vão suportar viver a vida inteira para Cristo. Mas quando chegou a hora de dizer não pode comprar ou vender, e ele vê um neto, vê uma criança, família ou qualquer coisa, ele tem um dinheiro, não vai poder comprar, ele pode ceder esse dinheiro para poder comprar comida, em vez de deixar dizer, eu prefiro morrer com fome, minha criança morrer com fome, de que me vender, se não aceitar o domingo como dia santo. Então pare e pense. Não importa, então Deus vai permitir que muitos durmam no Senhor, porque não vai suportar a perseguição. Então hoje, ao morrer um cristão que luta para ser um cristão, é uma alegria em vez de ser uma tristeza, porque ainda morreu em Cristo duro quando morre fora de Cristo. Agora, esse cristão procurou viver? Sim. Então não fique preocupado. Não fique preocupado. Eu que estou vivo e você que está vivo, é que devemos preocupar, porque ele já dormiu, o julgamento dele já encerrou ali. Não tem mais, já selou. O que tinha de ser julgado já foi julgado. Não vai julgar depois de morto, já está morto. Já foi julgado. Tudo que foi acompanhado, ali encerrou. Vida ou morte. Então confie em Deus. Não importa a sua religião, não importa de onde você é. Se mais uma vez, se você entregou a vida para o inimigo ou não, não fique preocupado. Eu tinha um colega que ele dizia assim: Inácio, é mais fácil servir o teu Deus do que o capeta. O capeta exige muito, falava ele, né? Ele declarado, né? Declarado quem ele era. E eu dava risada com ele, brincando e tudo. Ele disse: é mais fácil servir o teu Deus do que servir o capeta. Ele exige muito. E exige. E ele exige. Exige até a sua própria vida. Mas a vida pertence a Deus e não a ele. Você ainda tem tempo de dizer: Senhor, eu fiz tudo isso sem ter conhecimento. A Bíblia diz assim: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Atos, capítulo 17 e 30, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Você foi ignorante, fez tudo aquilo pela avareza, por querer ser isso ou querer aquilo, sem conhecimento. Mas agora você passou a ter o conhecimento. E se você agora tem o conhecimento, é muito fácil. Senhor, me perdoa. Eu não sabia. Eu não tinha o conhecimento que agora eu tenho. Então me ajude, eu quero ser um cristão. Eu quero ter uma vida eterna com a minha família. E Deus, Ele é misericordioso e te dá essa oportunidade. Dá para mim, dá para você, dá para todo que nele crê. Creia em Cristo. Ele morreu por mim e por você. Que Deus abençoe e obrigado mais uma vez todas as emissoras e todos os irmãos que nos acompanharam. E no próximo sábado estaremos juntos
lá na igreja Jardim Ivone, Jardim Ivone, na Avenida Casa Grande. O número parece que é 1200 e pouco, uma coisa assim, não estou bem lembrado, né? Perto de Sapopemba, por ali, né? Tá bom? Que Deus abençoe. Se você quer, por exemplo, descendo ali na estação Vila União, aí do outro lado, você desce do lado direito, por exemplo. Se você lado esquerdo, você já desce do lado esquerdo. Mas se você quem vai daqui para o lado direito, esquerdo, né? Você vai para o direito. Quem vai de lado sentido bairro, lado direito, passa para o lado esquerdo. Você procura aquela rua por ali que você vai encontrar e vai encontrar a igreja. Que Deus abençoe e muito obrigado. Tá bom? Que Deus abençoe. Vamos ouvir o Gregório agora cantando mais um hino para honra e glória ao nosso Deus. Desde as 9 horas, né? Da manhã. Sim, obrigado. Ele lembrou bem, desde as 9 horas de sábado, né? 9 horas, pela misericórdia. Você pode ler sua Bíblia e vai ver escrito lá que Jesus aqui desceu para nos salvar. Mas eu quero lhe falar das coisas que ele suportou, pois Jesus na cruz as minhas culpas pagou. Sim, sofreu por mim, sofreu por mim. Fui eu mesmo quem os pregos em suas mãos cravou a mim, e ele quis ficar em meu lugar, para que em breve nós possamos juntos estar. Olha a cena do Calvário, como tudo aconteceu. Posso ouvir e ver o que ele ali sofreu, como ainda perdoou a todos que o pregavam, mas minha participação não posso negar. Sim, sofreu por mim, sofreu por mim. Fui eu mesmo quem os pregos em suas mãos gravou ali, e ele quis ficar em meu lugar, para que em breve nós possamos juntos estarmos, e para sempre então seu nome vamos louvar. Sim, louvar. Amém, que bonito, né? Que hino maravilhoso, que através desse hino possa ser tocado no meu coração e no seu, e que juntos naquele dia podamos estar preparados para encontrar com Jesus. Vamos orar então, né? Querido e glorioso Pai que está nos céus, mais uma vez humildemente estamos aqui para te agradecer pela vida, pela saúde, por muitas bênçãos que tu tens nos concedido, principalmente por esses momentos do qual passamos aqui meditando na tua palavra, que a mesma possa realmente fazer efeito na minha vida e na vida dos demais que ouviram. Vem estar conosco, perdoa mais uma vez os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.